Oferecimento Gorila. Boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu sou Jorge Niaradi, nós estamos aqui no Negócios e Carreiras na Just TV, melhor TV pela internet, com uma programação muito variada. E no nosso programa, às segundas-feiras, trazemos informações para potencializar a sua carreira. Exatamente isso. O objetivo do Negócios e Carreiras é oferecer informações para você universitário, você empreendedor, você homem de negócios que pretende fazer com que os seus objetivos sejam alcançados. Você que está na faculdade, você aqui obtém informações sobre sua carreira. Você tem dúvidas, o que eu devo seguir? Qual oportunidade que eu devo aproveitar? Enfim, no Negócios e Carreiras você obtém essa informação. Você executivo que busca também informações privilegiadas no bom sentido, aquilo que vai corroborar para o seu negócio, aqui no Negócios e Carreiras você também tem. Enfim, aquele que quer potencializar a sua carreira, acompanhe na Just TV, com patrocínio do Gorila, o nosso programa Negócios e Carreiras, sempre às segundas-feiras, a partir das 20h15 da noite, aqui na Just TV. E hoje nós temos um programa muito especial na edição número 60, hoje, dia 30 de agosto. Nós temos uma grata personalidade, é uma grande também personalidade do mundo jurídico paulista, brasileiro e internacional aqui entre nós, que é a doutora Luísa Najib Eluf, que está aqui no estúdio conosco, que vai falar conosco sobre cidadania, sobre direitos humanos, direitos da mulher, sobre a obra que ela tem, uma vasta obra sobre os crimes contra os costumes, o assédio sexual, enfim, e as demais obras que ela escreveu, que Luísa Najib Eluf ofereceu para o público, não só em matéria de direito criminal, mas também naquilo que toca a cultura brasileira. Esses hábitos que muitos de nós brasileiros ainda temos, cultivamos, de manter preconceitos na sociedade. Mas antes disso, eu peço aqui para o pessoal da técnica colocar o nome da nossa entrevistada de hoje para que todos possam gravar. Luísa Najib Eluf. Ela é procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, especializada na área criminal, foi secretária nacional dos Direitos de Cidadania no governo Fernando Henrique Cardoso e membro da delegação oficial que representou o Brasil em Pequim na 4ª Conferência Mundial da Mulher, promovida pela ONU em 95, além de membro do Conselho Federal de Entorpecentes e dos Conselhos Estaduais da Mulher, de Entorpecentes também e de Direitos Humanos. Doutora Luísa, muito obrigado por ter aceito o convite do Negócios e Carreiras, está aqui entre nós. Como lhe disse, nosso público é variado, nosso público é heterogêneo, nós temos do estudante, nós temos também o empresário, temos o pai de família, a mãe, enfim, todo um público que compõe muito bem essa busca pelo sentido da cidadania. E eu acho que essa palavra é chave na sua carreira. Não é, Luísa? Exatamente, Jorge. Eu que agradeço o convite para vir ao programa e eu espero poder colaborar, trazer algumas informações que os nossos ouvintes, telespectadores, estejam desejando obter. Então, queria que o pessoal aí que está nos assistindo ficasse à vontade para mandar as perguntas, enquanto nós vamos conversando a respeito de cidadania. Olha, e quando se fala de cidadania, Luísa, vem à mente, acho que de qualquer um, as questões relacionadas ao preconceito, à condição da mulher, à condição dos menos favorecidos na sociedade, e você traçou muito bem isso em 5 obras. 5 obras que eu busquei no seu site e também, claro, de conversas anteriores consigo, porque eu sou um admirador seu, bem como do seu marido, Jorge Eluf Neto, que eu tenho também uma amizade tremenda, mas eu gostaria de falar desses livros em que você oferece ao público um percurso sobre a questão dos crimes contra os costumes, assédio sexual, matar ou morrer, paixão no banco dos réus, enfim, os 5 temas, os títulos dos livros, trazem esse espírito? Sim. O meu primeiro livro se chama Brasileiro é Assim Mesmo, que é um livro sobre discriminação e preconceito,
nos quais a gente aborda, somos 2 autores, Jaime Pinsky e eu, e nós abordamos o preconceito de gênero, ou seja, contra a mulher, abordamos o preconceito racial, preconceito religioso, o preconceito contra os deficientes, contra os idosos. Então, são as várias formas que a nossa sociedade tem de excluir pessoas e, assim, praticar injustiças. Então, é por isso que nós escrevemos o livro, e é um livro que também é uma coletânea de artigos escritos nos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Depois, o meu outro livro que vem em seguida, que se chama Crimes contra os Costumes e Assédio Sexual. Esse livro, que está desatualizado porque a lei mudou depois que eu escrevi, e hoje os crimes sexuais não se chamam mais crimes contra os costumes, mas sim crimes contra a dignidade sexual. De qualquer maneira, era um livro que fazia várias críticas ao Código Penal, e depois que eu publiquei essa obra, que teve muita repercussão na época, e saiu em todos os jornais, revistas, foi para a Câmara e para o Senado, a minha editora mesmo se incumbiu de presentear alguns parlamentares com esse livro, nós tivemos várias alterações legais, justamente fundadas nos meus argumentos constantes desta obra. Depois disso, eu escrevi o livro A Paixão no Banco dos Réus, que narra 15 casos de crimes passionais que aconteceram no Brasil, desde 1873 até o ano de 2006. Eu começo com Pontes Visgueiro, no Maranhão, e termino com Lindenberg Alves, no ano 2006. Né? Todo mundo viu o caso da Eloá e Lindenberg Alves pela televisão. Sim. Depois eu escrevi um livro chamado Matar ou Morrer, o caso Euclides da Cunha, no qual eu narro a morte do escritor e também um pouco da sua vida, depois a vida da sua mulher, que ficou viúva, com o novo casamento, com Dilermando de Assis, e eu vou até o final, até a morte de Ana de Assis e Dilermando de Assis. Escrevi também, entre esses livros, um romance. E aí esse romance fugiu um pouco do livro técnico jurídico, porque, em geral, as minhas obras tratam da questão penal. Porém, eu fiz uma incursão pela literatura e escrevi Retrato, da editora Conex, que é um selo da Nobel. Né? E recomendo a quem gostar de literatura pedir o meu livro lá na Nobel. Luísa, não só eu tenho certeza que, como você destacou muito bem esse itinerário, o percurso que você ofereceu ao público com 5 obras, 4 sendo técnicas, muito mais de direito criminal, mas também passando por essas questões sociológicas, alcançando até o romance, mostra a evolução do trato da matéria, ou seja, a questão da cidadania dentro da sociedade brasileira. Mas eu gostaria de conversar um pouquinho sobre cada um dos livros e, por conta exatamente do conteúdo dos livros, fazer essa ponte com a atualidade, com as atividades que você tem realizado, não só na sua carreira, mas hoje. Quais são as suas aspirações hoje, utilizando-se como mote o primeiro livro? O primeiro livro que você trouxe aqui para nós, Brasileiro, Brasileira, é assim mesmo, Cidadania e Preconceito. Eu tenho uma vivência internacional, sou advogado internacionalista na OAB, junto com o Jorge Luff Neto, nós ocupamos o Conselho Seccional e também na OAB eu presido a Comissão de Relações Internacionais. E eu acabo notando, por conta dessa atividade, junto ao nosso presidente, que existe uma diferença muito grande quando nos relacionamos com o estrangeiro. Eu esclareço até mesmo para o nosso público. Quando a OAB tem contato com uma comitiva de ordem dos advogados estrangeira, nós notamos muita diferença de comportamento do brasileiro. Nessa primeira obra, Brasileiro, é assim mesmo, Cidadania e Preconceito. Você quer dizer que existe um tipo de cidadania à brasileira?
É isso? É exatamente isso. E essa questão de brasileiro ou brasileira, porque na verdade o título é brasileiro, entre aspas, né? Tanto faz a brasileira ou o brasileiro. Nós temos, claro, a nossa cultura que tem uma fachada de não ser preconceituosa, mas se nós aprofundarmos um pouquinho a nossa pesquisa, vamos descobrir que existe sim o preconceito e que esse preconceito precisa ser desmascarado para que ele possa ser combatido. Porque se nós continuarmos com aquela ideia de que o brasileiro é tolerante, ele é cordial, ele é muito amistoso, é um sujeito alegre e não tem preconceitos, aceita conviver com qualquer raça, qualquer religião, qualquer procedência, de qualquer estado, enfim, que o brasileiro é maravilhoso, aí nós vamos estar escondendo o problema e não vamos atacá-lo. Sim. Quando, na verdade, não é assim. O livro realmente está mostrando que nós temos uma situação que coloca na marginalidade as pessoas que não preenchem determinados padrões, não preenchem o estereótipo. E aqui repetindo o nosso ex-governador Cláudio Lembo, as elites brancas, não é? E aí essas pessoas estão numa situação de precisar de um empurrão, ou seja, de políticas públicas afirmativas para trazê-las para dentro de uma sociedade que as excluiu em determinado momento ou por determinadas razões. Dentro disso, Luísa, eu tenho certeza que a nossa audiência captou muito bem a expressão que você trouxe de políticas públicas, porque essa é uma preocupação na atualidade. Falta política pública ou falta a implementação das políticas públicas. Eu acho que o tom deve ser esse. E durante a sua atuação, o seu percurso no Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, porque, como eu disse no início, apresentei a doutora Luísa Najib Eluf, é procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Você teve a oportunidade de notar exatamente esse conteúdo traçado no seu livro, na sua atuação profissional, ou foi algo mais da sua pesquisa sociológica, simplesmente? Avaliação sociológica do cenário brasileiro? As duas coisas, mas eu devo dizer que a minha instituição, o Ministério Público de São Paulo, me trouxe um grande aprendizado. Com os meus processos e na minha vida diária no fórum, eu pude perceber o quanto havia de lacunas na lei ou de imperfeições que nós tínhamos que corrigir para não fazer a injustiça, porque na verdade eu fui uma promotora de justiça, hoje sou procuradora de justiça e o próprio nome está dizendo, eu tenho que fazer justiça, eu não posso fechar os olhos para nada e nem fingir que não tenho nada a ver com determinadas situações. A gente tem responsabilidade sobre tudo que acontece à nossa volta. Então eu comecei a fazer sugestões de alteração legal. Trabalhei junto a algumas deputadas federais para que elas modificassem algumas de nossas leis que estavam precisando de atualização. Enfim, eu tive sempre uma militância. Dentro do Ministério Público, a minha profissão, eu sempre procurei agir da forma mais justa possível. E fora, eu procurei lutar para corrigir o que estava errado dentro da lei e na própria sociedade. Até por isso que hoje, depois de muita experiência profissional, eu estou me candidatando a deputada federal. Eu sou candidata pelo Partido Verde, meu número é 4369 e eu tenho essa minha candidatura como uma forma de colaborar um pouco além daquilo que eu já fiz até agora, escrevendo livros, escrevendo artigos, Sim. atuando como promotora e procuradora de justiça, atuando em ONGs também, enfim, militando para que a gente tivesse uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor. Olha, Luísa, sem cometer
de forma alguma, qualquer tipo de minoração da sua atividade no Ministério Público e de forma alguma, pensando em uma expressão que sirva como um chavão, essa expressão é comum demais, mas eu acho que a sua atuação e a decisão que você tomou condiz muito bem com a trajetória profissional, a sua trajetória profissional. Tanto que, do primeiro livro, Brasileiro, Brasileira, é assim mesmo, Cidadania e Preconceito, eu entendo aqui que ele serviu como um primeiro degrau para a segunda obra, e dentro disso que você falou, de não repetir preconceitos enraizados na cultura brasileira, quando você elaborou a obra, uma obra realmente de fôlego, um estudo completo sobre os crimes contra os costumes e o assédio sexual, como você já mencionou aqui, corrigindo até mesmo a expressão por conta da alteração legal. Foi esse tipo de atividade que você empreendeu, influenciando o Congresso Nacional à época? Foi, isso é verdade, porque quando eu estava tratando dessas questões dos crimes sexuais na minha profissão, de promotora de justiça na época que eu era, eu percebi que não havia doutrina sob a ótica da mulher do direito penal e principalmente dos crimes sexuais, nos quais, segundo o nosso Código de 1940, a mulher era a vítima na grande maioria dos casos. Então eu achei que era preciso fazer uma reflexão melhor e também tendo por parâmetro o fato de a mulher já ser, pela Constituição Federal de 88, e equiparada ao homem em direitos e obrigações. Porque quando esse capítulo do Código foi escrito, as mulheres ainda eram muito inferiorizadas. Eu acho que vale a pena. Eram praticamente escravas. Sem dúvida. Luísa, desculpa até tê-la interrompido, mas acho que vale a pena para o nosso público entender o que é ser uma semi-incapaz. É impossível pensar isso à luz da Constituição de 88, porque na legislação anterior em matéria criminal, dos crimes contra os costumes, o assédio sexual, poderia-se dizer que a mulher era uma semi-incapaz? O que é isso? Isso é uma inferioridade em termos de cidadania, é uma cidadã de segunda categoria, em termos de direitos humanos, porque ela não tem nem o direito de decidir sobre si mesma, sobre seu patrimônio, sobre sua sexualidade, e que a nossa lei, o Código Penal de 1940, não tinha outros parâmetros a não ser esses da subalternidade da mulher para escrever os tipos penais referentes aos crimes sexuais. Então, Sim. O que aconteceu? Com o transcorrer do tempo, a posição da mulher mudou. E aí nós tivemos vários avanços. A lei do divórcio, nós tivemos, antes disso, o Estatuto da Mulher Casada, que já melhorou um pouquinho. Depois a Constituição de 88, que aí então igualou homens e mulheres em direitos e obrigações. Porém o Código continuava datado lá no começo do século passado. Então eu fiz uma série de sugestões de lege ferenda, ou seja, para alterar os artigos do Código Penal, e finalmente nós tivemos uma grande reforma dos crimes sexuais, que inclusive mudou de nome o título do Código Penal que trata do assunto. Antes se chamava Crimes contra os Costumes, quando eu escrevi o livro, hoje já mudou e se chama Crimes contra a Dignidade Sexual. E eu acho que nós avançamos muito. Eu fico feliz quando eu penso que eu possa ter influído com subsídios doutrinários, sociológicos, teóricos e criminais para que essa mudança acontecesse. O meu livro tem 2.000 páginas, é por isso que as pessoas dizem que é um livro de fôlego. Realmente eu escrevi um pouco a mais e depois eu publiquei o condensado. Por isso que às vezes eu digo que eu tenho, na verdade, 6 livros, porque para resumir as 2.000 páginas foi difícil. Mas aí eu produzi um menorzinho, porque os estudantes de direito queriam muito o meu livro, mas ele era muito caro na época. Era um livro de capa dura, um papel especial. Então eu fiz um mais simples e vendeu como água. Hoje está esgotado. Eu preciso só refazer porque houve a mudança da lei, né?
Nessa sua batalha, Luísa, para se aferir, para se verificar a condição da mulher, a cidadania na sociedade brasileira, a experiência internacional que você tem, e aí eu faço um gancho com o seu terceiro livro, A Paixão no Banco dos Réus. As mulheres que foram vítimas em cada uma das histórias que você contou, em cada um dos relatos, elas ainda estavam sob essa matriz, vamos assim dizer, sobre esse modelo de tratamento da mulher antes da Constituição de 88, ou já elas estavam numa situação já diferenciada? Eu não digo por conta do tipo de lei que vai ser aplicada, eu não digo isso, eu digo isso por conta do comportamento da sociedade perante essas mulheres. E aqui, para que todo o público possa acompanhar, embora a doutora Luísa já tenha dito, os crimes traçados, explicados no livro A Paixão no Banco dos Réus, foi de Euclides da Cunha, da socialite Ângela Diniz, da cantora Eliane de Gramont, a atriz Daniela Pérez, Patrícia Ádio Longo, promotor Igor Ferreira, Sandro Gomide, enfim, Pimenta Neves, Eloá, Lindeberg Alves, como você comentou agora há pouco. Todas essas mulheres foram vítimas por conta dessa percepção delas, antes ou depois das mudanças? Elas foram vítimas por causa da percepção deles, dos homens que as mataram, e não delas, porque elas não tiveram culpa pelo ocorrido. Elas simplesmente foram sumariamente assassinadas, crimes esses todos premeditados, só porque quiseram romper a ligação que tinham com os seus maridos, na verdade depois ex-maridos e ex-namorado, no caso da Pimenta Neves. Ele mata a Sandra Gomide porque ela terminou o namoro. O que é um absurdo, você não pode obrigar ninguém a gostar de ninguém. Ou a pessoa gosta espontaneamente, ou não gosta, e a relação tem que se dissolver. E existem tantas formas de se terminar um namoro. Hoje, até nos casos de união estável ou de casamentos, nós temos a nossa justiça civil preparada para cuidar dos casos de família. Não há necessidade de matar ninguém. E as pessoas continuam matando. Então, o que eu vejo é que, apesar de termos já evoluído muito em termos de legislação, a Constituição igualitária, o novo Código Civil, não é? Nós tínhamos antes o de 1916, agora temos um Código Civil novinho, moderno. Toda essa legislação precisa ser usada, precisa virar realidade. Temos a Lei Maria da Penha, que protege a mulher da violência doméstica, mas ela não conseguiu ainda, nem essa lei, nem as outras todas, mudar determinados padrões culturais que ainda hoje estabelecem que a mulher é inferior ao homem, que a mulher é um objeto que o homem pode, inclusive, eliminar, dependendo de como ele sentir a sua vontade. Então, é isso que precisa mudar, e nós estamos aqui conversando sobre o assunto e ajudando a transformar essa cultura machista numa cultura igualitária. É preciso que todo mundo compreenda que as mulheres têm seus direitos, esses direitos são iguais aos direitos dos homens, inclusive os direitos sexuais. As mulheres têm o mesmo direito ao sexo que os homens têm. Luísa, você tocou num ponto importantíssimo, porque uma determinada fatia da sociedade brasileira que talvez acompanhe o Negócios e Carreiras, a Just TV, melhor TV pela internet, tem a banda larga em casa, tem um computador muito bom em casa, e talvez ele não tenha nunca sentido ou percebido esse tipo de preconceito que existe na sociedade brasileira. Mas mesmo assim, nos relatos que você trouxe no seu terceiro livro, Paixão no Banco dos Réus, você mostra que, mesmo dentro dessa fatia mais privilegiada da sociedade brasileira, acontece mesmo assim o preconceito. O que pensar, talvez, de fatias na sociedade que não têm oportunidade de ouvir um ensinamento como esse que você acabou de trazer para o nosso público? De ouvir que cidadania não é simplesmente ter direito a alguma coisa, cidadania também é ação. E dentro disso, dentro dessa ideia que cidadania é uma ação, o seu percurso no Ministério Público, o seu percurso também como secretária de Direitos Humanos e Cidadania do Governo Federal, nas conferências da ONU em Pequim, enfim,
isso tudo já é consolidado. O que eu gostaria de saber, eu tenho certeza que a nossa audiência também, quais são os seus projetos? Porque o consolidado, Luísa Najib Eluf, todos nós conhecemos. Tá agora, o que está por vir? Daqui para frente, eu dei uma guinada, vamos dizer, na minha carreira e eu resolvi sair candidata a deputada federal. Na verdade, Jorge, o que aconteceu comigo foi que eu dei muita sugestão de projeto de lei, muitos deles se transformaram em lei realmente, não do jeito que eu escrevi, porque você sabe, as ideias vão para o Congresso, depois muita gente emenda, Sim. muita gente põe coisa, tira coisa, tarará, e aí vem uma coisa que não foi aquilo que você sugeriu exatamente. Mas, pelo menos, o assédio sexual se transformou em crime. Nós tivemos uma alteração agora dos crimes sexuais, que também foi importante. Enfim, acho que nós caminhamos para uma situação melhor com relação à mulher. Um olhar mais respeitoso para a mulher. Mas, mesmo assim, eu ainda sinto falta de mudar muita coisa. E é por causa disso que eu estou me candidatando. Porque eu acho que muita gente que não tem a menor noção do que seja lei, que nunca participou de um processo legislativo, nunca deu sugestões, nunca pensou, nunca sequer leu uma lei, pleiteia um cargo no Congresso, no nosso parlamento, que justamente tem como uma de suas mais importantes atribuições escrever as nossas leis. Eu acho que eu tinha essa contribuição ainda a dar. Eu queria fazer algumas alterações legais, queria participar da fiscalização do Executivo, que é uma função também da Câmara, e, por outro lado, estar referendada pelo voto popular para reivindicar uma série de mudanças, uma série de medidas que eu acho que precisam ser tomadas pelo Poder Executivo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, porque aí eu acho que investida de um mandato eu tenho legitimidade para pleitear coisas que, embora não sejam da alçada direta do deputado ou da deputada, podem, por outro lado, acontecer diante de um pleito de um parlamentar. Sem dúvida. Não é? Então, é esse o meu objetivo, porque emprego eu já tenho. Eu vivo dizendo que eu já tenho emprego, e o meu emprego é um dos melhores que existem, eu sou procuradora do Ministério Público, eu não precisaria ir para a Câmara Federal para satisfazer nenhuma ambição monetária que fosse, jamais, ou de poder, ou vaidade pessoal, não é nada disso. É que eu tenho alguns desejos de melhorar certas coisas que eu vejo que estão erradas. E uma delas, que me magoa pessoalmente, é ver a forma como as mulheres vêm sendo tratadas. Apesar de tantos avanços na lei, Elisa Samúdio morreu de uma forma brutal, de uma forma selvagem. E isso ela tinha uma criança recém-nascida no colo dela. A advogada Mércia morreu também. Sim. De forma brutal, porque ela quis simplesmente terminar um namoro. Nós temos numerosíssimos exemplos na história do Brasil de situações iguais, idênticas quase. E temos também estatísticas mostrando que a cada 2 horas uma mulher no Brasil é assassinada pelo seu companheiro ou seu ex-companheiro. Eu acho que nós precisamos ainda trabalhar muito para melhorar essa situação. Sim. E, Luísa, aqui um testemunho meu, morte, matar, não existe justificativa para tanto. Não existe a menor justificativa. Opinião minha. E eu já tive na família situação em que, infelizmente, isso aconteceu. E, de forma alguma, eu poderia aceitar que uma outra pessoa fosse morta pela morte de uma outra pessoa. É inaceitável isso. Ainda mais a batalha que você trava em defesa da mulher e dessa condição da mulher que ainda no nosso país, infelizmente, ainda ela é discriminada. Luísa, nosso tempo, embora nós estejamos na internet, a internet depois se torne eterna, é limitado. Eu lhe peço, infelizmente, para a sua última mensagem para o encerramento do nosso programa, essa edição número 60 do Negócios e Carreiras. Por gentileza. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem breve às pessoas que estão nos assistindo, no sentido de todas juntas
lutarmos por uma sociedade melhor, por uma cidade de São Paulo melhor, por um estado e um país melhores. E de que maneira? Não nos acomodando. Eu acho que o comodismo, a inércia, o não fazer, a omissão, são os fatores mais importantes pelos quais tanta coisa errada está acontecendo. Então, o que eu peço a todos que estão nos ouvindo é que reajam, que não se conformem com o que está ruim, que saiam à luta, porque quem está do lado da lei, quem está do lado da justiça, quem está do lado do bem, não deve temer os que estão fora da lei, os que estão fazendo coisas muito erradas, os que estão na bandidagem, na marginalidade, enfim, os que estão se opondo a uma situação melhor. Porque o que eu tenho visto é que os bons são muito temerosos dos maus. Porém, os maus não podem nada, porque a lei é contra eles e a justiça é contra eles. Vamos nós usar as nossas armas, as armas que a nossa legislação já nos dá, que a nossa justiça nos possibilita exercer. E vamos sim caminhar no sentido da não violência, da melhoria da segurança pública, da preservação do meio ambiente, do combate à criminalidade e, acima de tudo, da ética na política. E se vocês me acharem merecedora da confiança de vocês, então que vocês, por favor, nas eleições, tenham um voto consciente e ajudem aqueles que querem realmente trabalhar pelo interesse público. Luísa, muito obrigado por você ter vindo aqui no Negócios e Carreiras, trazer a sua experiência profissional, a sua trajetória, não só como autora de diversas obras, mas aquilo que você tem a contribuir para a sociedade. Muito obrigado por você ter vindo e muito obrigado pela sua audiência. E eu os espero na próxima segunda-feira, no dia 13, sim, ao vivo, com mais um programa Negócios e Carreiras aqui pela Just TV, melhor TV pela internet. Tenha uma ótima semana.